dia 29 de junho de 2020. É muito bom ter você novamente aqui com a gente. Obrigada por estar nos recebendo na sua casa. E o nosso bate-papo hoje é com o nosso companheiro Fabrício Salles, professor, né, que vai conversar com a gente sobre esse momento que sai do físico e vai para o virtual. E como é que isso acontece, essa transição, como é que foi isso na carreira dele, com os alunos dele, e aí eu gostaria muito de ter a sua participação aqui com a gente. Falei sobre tudo, não falei quem sou eu, porque tem gente que começa a assistir a gente agora, né? Então a gente tem que se apresentar. Eu sou a Graciane Bolotão. Esse quadro que a gente inventou agora no meio dessa pandemia, eu converso com ela, e é um prazer estar com você aqui. Graciane Bolotão, professora, supervisora do município de São Gonçalo e também no município de Armação dos Búzios, tá bom? Vem com a gente, vem ouvir essa história aqui. E aqui estamos com o Fabrício. Se apresenta, Fabrício. Sou eu. Então, gente, primeiramente, boa noite para todo mundo, boa noite, Graça, muito obrigado pelo convite. Estou muito, assim, lisonjeado, um pouco, aquela questão de um pouco de nervosismo também, mas que a gente coloca, assim, num saquinho e bota para frente, que a gente é professor, sempre fica nervoso, o pessoal acha que não, mas, né, a gente fica com aquele friozinho na barriga. Eu leciono História, Filosofia e Sociologia, né, mas minha formação mesmo é História. Dou aula no Colégio de Evolução de Itaipuaçu, já estou lá há 7 anos, mas desde 2009 eu venho lecionando, né, na rede privada. Trabalho também na rede pública, mas com outra função que não é como professor. E estou aí para a gente poder ter um bate-papo muito agradável, muito bom, aguardando aí que o pessoal possa se identificar com as situações que a gente tem vivido nesses dias, né? Sou pai, sou filho, sou esposo, marido, né? E aí a gente está para poder agregar, né, para todo mundo que está aí assistindo a live. Vem com a gente que vai ser muito bom. Isso aí, isso aí. Pode ficar à vontade, fazer perguntas, colocar comentários, isso, como a gente sempre faz nas nossas lives, né? E aqui com total tranquilidade nos questionamentos sempre, mas em especial hoje, porque estamos entre professores, né? E a gente já tem o hábito de responder, de estar aí conversando, e é realmente o que o Fabrício colocou, né? A gente sempre, tem gente que começa a live comigo antes, a gente sempre conversa um pouquinho, né? E hoje a gente não teve essa oportunidade por causa das falhas técnicas, e eu falo, gente, fica tranquilo e tal, mas eu tô assim, gelada, com frio na barriga, eu tô com todos os sentimentos, mas eu fico, não, gente, fica tranquilo, que coisa de professor, né? Que a gente fica quando na verdade a gente está ali com uma nervoso. Não, meus alunos, eles, às vezes, quando eu peço para eles fazerem algum tipo de seminário, apresentação, eles falam assim, mas eu fico nervoso, tenso, frio na barriga. Eu falo, gente, todo santo dia, quando eu tenho que entrar em sala de aula, eu tenho frio na barriga, porque o dia que eu perder esse frio na barriga, é porque a coisa, assim, eu já devo estar muito acostumado e as aulas não terão qualidade. Enquanto a gente sentir esse nervosismo, a gente sabe que tem que fazer o melhor, né? Então, isso é natural. Mas a gente, certo ponto, se acostuma no fato de o nervosismo existe, mas ele não é dominante. Então, bola para frente. Isso, perfeito. Então, nossa conversa com ela de hoje é do presencial ao virtual, o professor e a adaptação digital. E a gente começa, então, falando sobre, primeiro, as nossas falhas técnicas, que a gente sempre tem, né? Quando a gente entra nesse universo de tecnologia, e aí acontece, por exemplo, a gente já estava acostumado de acontecer nas aulas, né? Estamos lá, resolvemos do nada, a gente resolve, não, vou botar um projetor na minha aula. Aí quando a gente vai botar projetor, bendito. A luz queimou do projetor. A luz a luz queimou, o cabo quebrou. A tomada não é aquela, tinha que ter uma. A tomada não é aquela, falta Benjamin. Falta Benjamin, aí você perde já metade do seu tempo, o computador que cisma de atualizar na hora que você liga para sua aula e fica 1 hora e já era tudo. Enfim, a tecnologia ela é muito boa realmente, mas quando ela cisma de dar errado, a gente vai acontecer. E nas aulas tem sido isso também, nas virtuais, né? Só que com outra proporção. Porque antes, quando você está presencial, que você vê que o negócio não vai dar certo, você vai lá e pronto. Não, gente, esquece então o projetor, esquece o que a gente vai fazer, vamos fazer de outra maneira. E aí você se reinventa ali na presença dos alunos e faz a aula que você já havia planejado anteriormente, né? Mesmo sem aquele recurso. Mas quando você fala do virtual, somente virtual, não tem para onde correr, né? Para a gente poder citar essa questão do virtual, foi o que a gente está falando mesmo, né?
Quando você está em espaço de aula física, as coisas acontecem, você, de uma forma ou de outra, o último recurso é você utilizar o quadro, é você fazer a explanação da matéria, é você fazer alguma jogada, porque você tem os alunos ali na sua frente, então você consegue, de fato, fazer o seu trabalho. Agora, com essa passagem que a gente está vivendo, ou melhor, que a gente foi obrigado a se adaptar, não é algo que é novo, óbvio, né? A gente já vê alguns modelos de universidades à distância, mas para esse universo de Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, né, que é o ensino básico, regular, isso para a gente é tudo muito novo. E aí, quando a gente se depara, quando algo dá errado, o computador que não quer iniciar, é um exemplo, o áudio que não quer entrar, ou então quando você projeta passar algum tipo de slide, isso daí prejudica, o que a gente faz? É aí que às vezes a gente fica naquele nervosismo, é aquele corre-corre de tentar falar com a direção, é você tentar entrar em contato com a coordenação para poder, olha, segura a turma aí, por favor, porque vou precisar reiniciar o computador, não estou conseguindo acessar. E quando a gente não consegue projetar algo, no virtual a gente ainda tem aquele recurso da explanação. Se o áudio estiver saindo, não está a imagem, você ainda tem o recurso da explanação. Mas e quando a sua internet não pega? A internet do celular nem sempre é a melhor opção, porque, né, por mais ilimitada que ela seja, ela tem uma certa limitação, e aí você fica sem o recurso do Wi-Fi. No caso, a banda larga que cada um tem em suas casas. Esse daí é o pior, é o momento de mais tensão, porque você não tem, às vezes, inventar de última hora, não é inventar, mas você ter uma carta na manga de enviar algum tipo de exercício até que o problema seja solucionado, até para poder você dar uma certa satisfação aos pais. Né? Porque dentro de casa acontece, você está do outro lado, o professor não entrou ainda, o que está acontecendo, não quer dar a sua aula, ou vocês vão ficar à toa, o que a instituição vai procurar fazer, então você sempre tem que ter essa carta na manga para poder deixar um exercício até o problema ser solucionado. E para a gente gera uma certa tensão, porque a gente sabe que os alunos ficam aguardando, né? Mas aí também não é um problema que acontece só com a gente. A gente também tem que procurar ter um pouco de atenção e um pouco de noção, porque acontece do outro lado também. Né? Muitos alunos não conseguem, às vezes, acessar plataformas, a gente usa várias plataformas, né? Não consegue acessar a plataforma, dá um problema, às vezes, de senha, e esse problema da tecnologia, para a gente, realmente é uma tensão. Né? No espaço físico, a gente já estava habituado, né? Talvez há muitos anos atrás, a gente falou que era o projetor, a gente pensava naquele projetor com transparência, né? Era a transparência. Tinha aquela questão da transparência, queimou a lâmpada. Aquele quadradinho, né? Olha só, eu revelando minha idade. Tinha uns quadradinhos em preto e branco que você encaixava, né? E você passava, como se fosse filme. Isso. Essa época eu não peguei muito bem, não. Eu fiz um curso de inglês do Herói, que era... Eu conheço de museu. Eu fiz um curso que tinha aquele negocinho que a professora ficava lá, até eu passava lá fazer. Mas eu nunca mexi, não, porque eu era aluna, né? Aí eu depois, quando eu não sei como é que funciona, para falar. Como professora, você já não pegou essa fase também, não, né? Só do mimeógrafo, que a gente ficava cheirando álcool o tempo Cheirinho todo. De álcool, né? Tinha que voltar, né? Porque o álcool é importante nesse momento, né? Tinha que voltar o mimeógrafo. Pois é. Olha, se ainda tivéssemos na época do mimeógrafo, o álcool já, em alguns casos, ele foi superfaturado, e nesse momento, então... na verdade, eu acredito que se tivéssemos na época do mimeógrafo, a venda de mimeógrafo iria aumentar. Que a quantidade de impressões que os pais precisam fazer, eu tiro isso pelo meu filho aqui em casa, né? Já gastei uma resma e meia de folhas. Acho que os pais iam ter que comprar um mimeógrafo para poder também, né, fazer os trabalhos dos filhos em casa. Você falar isso, foi bom. Então, vamos lá, vamos começar a entrar nesse universo. Você tem aí a sua experiência como professor, como pai, né? Seu filho está em qual idade? Tem 9 anos. 9 anos. Então, está em que ano? Está no... Quarto ano. Quarto ano do Fundamental 1. E aí, então, você tem sua experiência como professor e como pai, que você acabou revelando aqui para a gente. Uma mudança, como a gente estava falando anteriormente, uma mudança assim repentina. Ninguém estava aguardando um momento como esse. De repente, a gente precisa fazer aula à distância. Você tem a sua experiência como professor de rede privada, certo? Sim, particular, né? Sim. Então,
a gente imagina que todos os alunos da sua escola, da escola que você leciona, têm os recursos em casa, né? Sim, é um universo diferente da rede pública. Eu Isso. também tenho um pouco de conhecimento e a dificuldade é muito grande, sim. É. E aí, então, conta para a gente quais são as experiências que você tem tido nesse momento, quer dizer, visualizando um público que é um público que tem um recurso, teoricamente, tem um recurso dentro da sua casa. Como é que Então, como a gente está citando, né, a gente sabe que, principalmente no nosso canal, a gente tem muita gente que vem de ensino público e tudo mais, e aí a realidade que o ensino público tem é extremamente diferente, né? Dentro do próprio estado, como eu coordeno uma determinada área, eu sei que ali numa turma que a gente encontra 40 pessoas, né, 35, 40 pessoas, né, nas plataformas que foram enviadas, às vezes 2 pessoas entram, né, 3 pessoas acessam, a quantidade de exercícios é bem inferior, né, quase ou não chega, por conta realmente dos recursos. Na rede privada, para o aluno de escola particular, realmente é uma outra situação, até porque subentende-se, né, e a gente tem aquela ideia de que o aluno da rede privada, ele já vai ter dentro da sua casa uma série de meios para que ele possa fazer esse tipo de pesquisa, o próprio acesso à internet, ele é diferenciado. Então, as nossas aulas, dentro desse contexto, ela tem um quantitativo de presencial de 90% aproximadamente, até porque os pais cobram isso dos filhos e da própria instituição, né? E, se ele está pagando aquela instituição, ele vai querer que o filho tenha esse retorno, né? Ou seja, que a escola crie um meio, né, de lecionar, que é o que está acontecendo nesse momento, e ali a presença também pelos pais acaba sendo cobrada, né? E não apenas isso, os pais ou os filhos, quando eles não têm esse tipo quando eles não acessam, né? Porque qual é o problema, às vezes, da criança que está estudando na rede privada? Se é de manhã, às vezes ele dorme muito, né? Ele acaba passando do horário, então você tem que ter uma forma de ele poder assistir essa aula depois, porque ele vai cobrar, então a gente tem um processo de gravar a aula, poder enviar essa questão para o aluno. Às vezes, dependendo da região, pode ter o problema do acesso? Pode, né? O acesso ele pode vir a cair, mas ele também depois ele vai acabar correndo na frente ou atrás desse prejuízo. Então, a gente tem muito dessa caracterização, ele tem uma participação de fato maior. Alguns dias atrás, eu comentei com alguns alunos meus que, nesse momento, acima da questão da renda, a gente também pode entrar nesse mérito, eles são privilegiados, porque eles têm essa oportunidade de estar, querendo ou não, frequentando uma sala de aula. Virtual? É virtual, mas eles estão frequentando, né? Estão fazendo as participações, tem as cobranças, então, nesse momento, na rede privada, ela tem esse retorno, né, por conta desses fatores que a gente acabou de falar. E para mim... Continua. Pode falar. Termina primeiro, termina, quero te contar. Não, é aquela situação. Para a gente que leciona na rede privada, de certa forma, acabou sendo também uma adaptação. Por mais que a gente tenha que mexer com alguns recursos, né, mas o processo de adaptação, ele também não é diferente do professor, ou às vezes é a mesma pessoa, né, que dá aula na rede privada ou na rede pública, né, porque vai envolver essa questão das várias plataformas que até então ele não utilizava. Né, mas é só isso. Depois a gente pode comentar sobre ela. Eu ia te perguntar sobre a questão do contato, né, as suas experiências em relação ao contato. O contato não é mais físico, o contato é virtual, e como é que você percebe isso? Como é que está sendo a percepção dos alunos em relação a isso? O que você... Então, isso daí para mim foi uma certa dificuldade, tá? Vou te dizer por que é uma dificuldade. Eu sou aquele tipo de professor que eu geralmente procuro chegar um pouco antes na sala de aula, 2, 3 minutos antes da entrada, porque eu me posiciono sempre à porta para poder receber meus alunos. Né? Então, é aquela coisa de eu sou... Não é que eu não seja efusivo, né? Mas assim, eu tenho aquela ideia de parar, receber meu aluno na porta, apertar a mão dele, dar um abraço, aí, como é que você está? Tudo bem? E aí, professor, como é que é? Qual vai ser a de hoje? Né? Sobre o que nós vamos fazer? Eu sempre brinco, eles vamos dominar o mundo. Né? Então, essa coisa do contato físico, a gente acabou perdendo. Né? E tem alunos que, querendo ou não, a gente tem uma aproximação, que vem, abraçam você, e a forma que a gente conduz nesse espaço físico,
muitos acabam confiando tanto em você que eles contam coisas da sua vida, choram, né? Você, professora, você sabe disso. Às vezes você nem procura, né, falar nada, mas o aluno ele olha para você de uma forma assim de a gente adquire tamanha confiança do nosso aluno que ele fala, poxa, professor, depois da aula eu posso conversar com você? Eu estou passando por um problema, desculpa, porque hoje aconteceu isso, e aí a gente chora, leva até a coordenação para ter um papo, enfim, isso a gente perdeu. Né? Esse contato, essa aproximação de que a gente não é também só professor no espaço da sala de aula, a gente é psicólogo, a gente muitas vezes é pai, a gente é amigo, né? Enfim, isso a gente perdeu. E nesse momento do virtual, né, uma das coisas que eu mesmo me perguntei e agora, o que eu vou fazer? Como eu posso ajudar, às vezes, determinado aluno que a gente acompanha, né? A gente chega até a indicar para o pai, olha, pai, conversa, quando você identifica alguma coisa, você chama o pai para conversar com você na escola, pede a direção, a autorização e tudo mais. Então, eu me perguntei, falei, e agora, como é que eu vou poder ajudar esse meu aluno? Como é que, o que vai acontecer? Então, nesse momento, a gente também, né, no meu caso, eu precisei passar por uma série de avaliações, né, e de saber como eu poderia chegar, mesmo através do virtual, né, nesse meu aluno. Né? Até os alunos novos, de como ele poderia olhar, né, de certa forma, né, através de uma câmera, é verdade, através de uma lente, mas eu também ter a confiança dele, de não deixar perder essa questão do contato. E até isso, eu até citei para eles assim, olha, traumas, né, sim, eu até falei para eles, olha, a gente está distante, né? Uhum. Sim, eu falei, nós estamos distantes por conta de uma determinada situação, mas não quer dizer que a gente vai ter um distanciamento também das nossas, né, das nossas relações que nós construímos ao longo desse processo, e mesmo aqueles que não tinham, a gente também passa a construir. Então, o que acontece? Óbvio que eu não posso apertar a mão, isso daí também a gente vai ter que mudar muita coisa, né, logo assim que essa pandemia acabar. Estranho, A gente vai ter que passar por uma nova readaptação, mesmo nos momentos físicos, mas olha a questão de você olhar para ele, você confiar, você inspirar aquele aluno muitas vezes, isso pela forma virtual a gente também consegue. A gente passa a confiança, e nem sempre a aula virtual, de fato, ela vai ser uma aula. Né? No meu caso de história, em que eu vou parar para explicar, sei lá, sobre feudalismo, Grécia Antiga, o mundo moderno, mas é aquele momento de parar numa aula e falar, e aí, pessoal, como é que vocês estão hoje? Né? Como é que está a semana? Vamos relaxar um pouquinho? Está todo mundo muito tenso, todo mundo dentro de casa? Tem algum assunto que vocês gostariam de abordar? Está todo mundo muito bem? Se alguém tiver algum tipo de problema, manda no chat aqui para mim, me chama depois, no privado, né? Se quiser conversar algo. E isso é interessante. E eu acredito que, na verdade, esse distanciamento, em alguns pontos, ele nem nos distanciou, mas serviu não somente para aproximar a gente também dos alunos, mas a gente acabou também alcançando famílias, né? A gente conseguiu alcançar não apenas mais o nosso aluno, mas em algum momento a gente também alcançou famílias. Por que eu estou citando isso, Graça? Porque muitos pais também assistem às aulas junto com os filhos, ou estão do lado, eles não aparecem, né? Mas eu posso afirmar que eles assistem. E às vezes a forma que a gente conduz, ou quando a gente dá uma pausa nesse momento e pergunta como é que vocês estão, como é que está a relação de vocês em casa, não olhem isso como castigo, mas olhem esse momento de quarentena como uma oportunidade de você falar com seu pai, né? A gente fala que ama nosso pai, nosso amigo, nosso colega de rua, né? Mas às vezes os nossos familiares, nossos entes queridos dentro de casa, a gente nunca teve a oportunidade de falar, a gente sequer passou tempo. Então, por conta de um processo de pandemia, a gente acabou alcançando isso. Então, por que eu estou falando dessa forma? Isso para mostrar que aquela aproximação, aquele contato que eu tinha, de certa forma, físico, ou diário, quase que diário com o meu aluno, ele teve um distanciamento físico, mas não quer dizer que ele se distanciou, talvez de uma forma meio romântica, nossas almas, digamos assim, né? Porque a gente também se aproximou da família. E você teve alguma experiência nesse tempo, assim, de algum familiar te procurar, alguma situação, não? Sim, eu tive sim, tive de pós-aula, né, em alguns momentos pós algumas aulas, eu tenho vários, assim, assuntos, mas, por exemplo, eu tenho um aluno que ele é especial, né, do primeiro ano, e esse aluno que ele é especial, a mãe falou
eu comecei dando aula para ele, lecionando aulas feitas, gravadas pelo celular, enviadas pelo WhatsApp. Né? E depois a gente tentou fazer um ao vivo. E aí a mãe falou para mim, né, passou para a coordenação, que ele tem 18 anos e ela nunca conseguiu se aproximar dele, né? Ele é autista, é um aluno que ele é autista, e ela nunca... Mas eu sei que você não ia querer falar, mas... não, ele é autista, ele é autista. E assim, a mãe falou que ele completou 18 anos recente, se não me engano foi em maio, final de abril para o início de maio. Primeiro ano do ensino médio? Do médio. E aí, o que acontece? A mãe falou, olha, eu nunca consegui me aproximar do meu filho como eu estou me aproximando agora. Né? Porque ele nunca nos permitiu chegar até ele. Então, nesses momentos das aulas, que a aula para ele eu já faço de uma forma para poder alcançar também, né, alcançá-lo, e a mãe fala assim, olha, ele está interagindo. Oi? Você assiste a mesma aula junto com os outros, ou você faz uma aula separada? No espaço físico, sim. No espaço físico, ele assiste junto com os outros, eu procuro interagir com ele o tempo todo, e as colegas. Nessas, não. Nessas, eu tenho que fazer uma aula um pouco mais distanciada, até porque, pelo problema, pela situação, ele acaba tendo uma certa rejeição a esse ao vivo, sabe? E aquela coisa, desses quadros. Então, isso daí ele acaba tendo uma certa rejeição. Mas a mãe falou, olha, eu nunca me aproximei dele como eu tenho me aproximado agora. Ele nunca interagiu comigo como ele tem interagido agora. Né? A forma de abordagem, de participação. Olha, hoje eu vou lançar um desafio para vocês. É para ser feito em família. Chama um, chama outro. E ele tem uma irmãzinha caçula, de 6 anos, se eu não me engano, que até ela, eu quero que ele seja meu professor. Eu quero que ele... Olha, por que ele não pode ser meu professor? Então, acabo citando o nome dela também nas aulas, porque isso atrai. Então, é isso que eu estou falando. Aquilo que talvez para a gente pode ser considerado um certo distanciamento, né? E às vezes a gente reclama, poxa, da assim não existe, a gente também pode aproximar. E a gente vê que o nosso papel como professor, ele é muito mais além do que essa questão da sala de aula, um espaço físico, de você falar matéria, mas como a gente pode também conquistar outras famílias. Né? Ou você pode alcançar famílias. Eu estou citando um caso só, mas tem outros, né, que a gente pode falar ao longo da conversa, mas esse é um que me chama muito a atenção, que eu tenho trabalhado, sabe? É isso. Até porque, por ele ter essa característica, né, ser autista, então... Sim, é algo que, isso é um retorno, eu acho que é um ganho, a família teve ganho, então assim, enquanto muita gente reclama, vê como essa família ganhou, né? Como essa família ganhou com esse retorno, como algumas situações serviu para poder evoluir com uma criança, né? Uma pessoa. Então, uniu, nesse ponto uniu. Eu tenho experiências que alguns avós, né, porque alguns pais também precisaram trabalhar durante esse período de pandemia, ou fizeram escala e tudo mais, mas eu tenho relatos de avós que sentavam ao lado, aí depois a pessoa me chamava e falava, meus avós estão aqui, eles adoraram a aula de hoje, eles estão aprendendo junto comigo, estão fazendo pesquisas junto comigo, isso daí eles estão aprendendo. Então isso pra gente, ao invés da gente encarar, né, no meu caso eu comecei a encarar assim, em vez de encarar como algo que desastroso, meu Deus, já, o que eu vou ter que fazer? Não, eu estou vendo quanto mais eu posso alcançar, né, até onde nós podemos. Deixa eu provocar um pouquinho. No caso, você como pai agora, Sim. Como é que tem sido? Quando você tem assistido às aulas também do seu filho? Você consegue? Não. Não, eu não consigo, porque no momento que eu estou lecionando... pois é. No momento que eu estou lecionando, ele está tendo a aula dele. Né? Mas, assim, eu procuro também as professoras dele, né? Eles não estudam na mesma instituição que eu trabalho, né? Até porque essa é de Itaipuaçu e ele estuda aqui próximo da nossa casa. Mas, assim, as professoras sabem que eu sou professor também, mas eu procuro deixá-lo bem à vontade, né? E aí acontece, às vezes, o inverso. Dele estar assistindo a aula dele e ele escutar eu citar num ponto e ele interromper. Ele aparece do nada aqui na câmera e fala, não, mas olha, tem isso, isso e isso que meu pai falou. Aí eu falo, vem, o que você está fazendo aqui? Volta para sua aula, rapaz. Não, mas você falou, porque eu ouvi do outro lado. Né? Caraca! E ele interage com os meus alunos. Né? Ele acaba interagindo. Você me fez lembrar de um vídeo, eu não sei se você recebeu esse vídeo. Recebi esse vídeo, acho que essa semana.
eu vi, né, um vídeo, na verdade, de um pai, professor de geografia, lá no quarto dele, né, no ambiente, que eu não sei se é quarto, né, falei quarto, mas não Sim. sei se é. E aí ele está falando, né, explicando a aula para os alunos, geografia e tal, aí entra o filho, de repente, assim, aí ele para a aula, fica todo mundo naquela situação, aqui, meu dente, caiu meu dente, que não sei o quê, aí o pai ficou assim, abraçou, gente, olha aqui, desculpa, coisa de home office, coisa de dar aula virtual, é isso que dá. Aqui meu filho arrancou o dente, tá sangrando ainda, vai lá limpar sua boca, vai lá. E quando o filho sai, né, a mãe vem pegar correndo, porque não deu para segurar, fecha a porta, sai, aí ele começa a chorar. Mas Começa a chorar. Eu vi um vídeo e comecei a chorar também. Ele falou assim, gente, não, desculpa. mas isso são coisas que acontecem e realmente nos emocionam. Estou tendo a oportunidade de ver um momento como esse, que talvez eu Pois só... é, isso acontece. Tem horas que ele interage muito. Por exemplo, eu nas minhas aulas, eu mexo muito com meus alunos de falar assim, ó, tarefa de casa hoje, vai assistir filme tal, 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 vai jogar jogo tal, tal, tal. Quem tem videogame joga isso, joga aquilo. Aí do nada ele vem. Ih, mas ontem nós jogamos juntos esse daí, vocês vão fazer assim, assim, assado. Sabe? Tem essa questão de interação. Uhum. E é interessante, né? Porque eu falo assim, o Caio, o nome do meu filho é o Caio. Eu falo, Eu Caio, tenho um volta Caio para aqui cá. também. Eu tenho um Caio também. Pois é. Aí ele fala assim, volta para sua aula, vai lá, o que sua professora vai falar? Não, não, mas é rapidinho, deixa eu falar rapidinho. Ele ainda pede para falar, sabe? Uhum. 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 Ele participa, né? Eu falo que é participação especial. Nas aulas que eu dou para esse meu aluno especial, ele interage junto comigo, ele participa, né? Nessas outras aulas ele interage, ele fala, ô, Caio, vamos precisar fazer uma aula hoje para o fulano. Aí ele já vem correndo, né? Traz os bonecos, então é participação, né? Uhum. Então É, a na gente ganha. verdade, eu estava até, acho que foi na live de sábado que eu falei sobre isso. A gente acaba envolvendo todo mundo, né? Naquela Sim, situação. Quando agora, né, veio meu filho, veio meu marido, veio todo mundo salvar o negócio do. E não adianta, fica todo mundo envolvido porque você acaba criando um grande. Uma grande equipe, né? Dentro da sua é uma casa, né? equipe. Em volta, Isso em aí. volta. Por isso que seu filho acaba participando, porque vai ouvindo, né? Vai. Então, assim, é uma forma diferente. Claro que isso a gente consegue encontrar beleza porque somos seres humanos, né? A gente Sim. tem que encontrar beleza nisso tudo. Então, mas isso, enquanto rotina de aulas virtuais, para sempre, não é uma coisa que a gente entende que Não, seja positiva. A gente quer encontrar não. coisas boas diante do momento que a gente está vivendo e também espalhar coisas boas, né? Espalhar boas energias, boas coisas para as pessoas. Então, me É, conta como é que foi a adaptação de você sair do físico para o virtual. Você tem quantos então, alunos? Desculpa, antes dessa pergunta, tem quantos alunos mais ou menos hoje que você sabe me dizer o número de alunos que você deixa tem eu hoje? fazer uma conta rápida Rápido, aqui, é. mas deve ser uma média de são uns 350 alunos aproximadamente. Isso tudo Bastante, nessa vai a 400. escola que você atua, na particular, ou você tem mais de um lugar que você atua só na Não, particular? não. Diretamente lecionando como professor seria esses 400 alunos, que é o ensino médio. Sim. Eu leciono para o ensino médio. Agora, se a gente for contabilizar outra parte, né, que eu ajudo a administrar no Estado, aí vão entrar mais 1.200 aí na conta de responsável que liga perguntando por que a apostila chegou, se não chegou, se vai, se não vai, que a gente tem esse Então, você no processo. Estado, você atua como coordenação, é isso? Isso. Coordenação de área? Isso. Tá, coordenador de área. E é uma escola de São Gonçalo? É um CEP aqui. Tá, tá. Então, vamos lá. Como é que foi? Adaptar do virtual do físico para o virtual. Então, assim, essa questão do virtual, talvez a gente, por desde pequeno gostar de computador, em alguma coisa ela até facilitou, né? Talvez a ideia de saber mexer um pouco nos processos, né? Conhecer aplicativos para a questão de busca, pesquisa e tudo mais. Mas não quer dizer também que não quer dizer que isso foi fácil. Não foi. Porque até então, é o que a gente está falando, a gente está acostumado
a mexer o quê? Em programas, né? Sei lá, você vai abrir o Word, você vai mexer no PowerPoint, você vai projetar, você vai pegar um vídeo, você vai passar, isso daí você está dentro do espaço físico, ele chega a ser fácil. Mas dentro, essa passagem, né, essa adaptação para dentro de casa, que é a grande questão, né? Primeiro porque a dificuldade maior é você saber dividir o espaço em que você vai trabalhar dentro da sua casa, e esse espaço que você vai trabalhar dentro da sua casa muitas vezes se confunde com o seu espaço de descanso. Né? Pode ser seu quarto, às vezes seu espaço de lazer, que é a sala, ou talvez um corredor. Então, essa coisa você perde. Né? Você, tipo assim, onde é que eu vou poder colocar, onde é que o sinal pega, onde fica melhor, onde eu não vou ter ruído. Então, isso daí já é uma questão que é difícil. Né? A sala de aula você já está acostumado. Agora, num espaço dentro de casa, você perdeu essa noção de lugar de descanso, lugar de lazer, um espaço para você reunir a família, isso acabou. Então, isso foi muito difícil. Posso afirmar para você que gerou uma certa tensão. Né? Você, dependendo do local, da hora, ou do momento, você levanta da cama, do lado você já encontra o seu material de trabalho. Né? Então, isso daí, posso afirmar para você que foi desgastante. A gente muito teve desgastante. Uma live com o Alexandre Soares, professor psicólogo Alexandre Soares, Sim. aqui, e ele falou um pouquinho sobre isso, né, sobre o público e privado, né, o que ficou, que o nosso privado já virou público, né? Justamente. Porque, por exemplo, a gente pode fazer a aula, né, ou trabalhar de um computador, até mesmo no telefone. Então, nesse processo mesmo, você está caminhando dentro da sua casa, então essa cara, né, o espaço ele acaba ficando exposto, né, numa determinada exposição, então você vira, às vezes, a câmera de um jeito, então isso daí você não tem mais. Né, o que era até então privado passou a ser um espaço público, isso de fato. Depois a gente tem um processo ruim, que é a adaptação com os mecanismos, né, com os aplicativos. Né, surgiram vários aplicativos e até você se adaptar. No meu caso, a gente começou utilizando o WhatsApp, começamos a mandar exercícios. Então, você manda exercício, ao mesmo tempo que você tem que pegar de volta para você poder corrigir. Né? Ou você analisar. Depois você começa a fazer aulas virtuais para o YouTube. Né? Então, você grava, aí você tem que... É uma outra processo de adaptação, principalmente para quem não está acostumado. Fazer gravação, talvez fazer edição, saber mexer né? Como enviar vídeo, como você editar, como botar tema, isso daí é uma outra dificuldade que muitos encontram. Né? Nesse ponto, para mim, não foi tão ruim, porque eu já fazia um pouco disso, né? A questão de você saber mexer. Mas quando você entra com outros aplicativos, né, de aulas online, né? E aí a gente tem uma série, a gente tem Zoom, a gente tem Teams, a gente tem o Meeting, enfim. E aí você começa a tentar se acostumar. Saber mexer. O ambiente é diferente, né? Por mais que tenha a interface, né? Você saber onde você vai clicar para poder ter o tal recurso. E você não tem treinamento. Querendo ou não, a gente acabou não tendo treinamento para ela. O treinamento foi assim, ó, vamos usar... Vai lá e faz. A gente vai tentar mexer aqui um pouquinho, vamos fazer aqui uma... vocês podem tentar fazer... Todo mundo aconteceu isso, né? Nunca tinha ouvido falar de Zoom. Não sabia. Não. Pois é, eu tive colegas meus do estado que chegaram a chorar. Sim. Né, pessoas até mais idosas, né? Eu tenho uma amiga que ela é professora de português, literatura, ela é poetisa, já é uma senhora, né? E ela chorou por conta de tentar como mexer nessa questão. Ela precisa da ajuda do filho e tudo mais. Então, isso pra gente gerou muita tensão. E foi muito difícil. Eu posso falar para você que é muito difícil essa passagem. Um pouquinho mais sobre isso, deixa eu só te interromper um minutinho. Olha aqui, gente, Facebook Graciane Volotão, ou YouTube Graciane Volotão. Mas no Facebook Graciane Volotão você pode perguntar. A gente tem uma série já de pessoas participando ali, que eu abri os comentários. Então, se você estiver numa sala de vídeo, que eu já vi que tem mais de 30 pessoas numa sala de vídeo só ali, que o David me mostrou rapidinho aqui. Então, eu peço que você venha para cá, se você tiver alguma dúvida, algum comentário a fazer, pode vir que a gente já vai ler os comentários das pessoas aqui. Então, Facebook Graciane Volotão, e você pode participar aqui. Vamos voltar, então, mais um pouquinho nisso daí, Fabrício. Então, vamos lá. O que acontece? Por que eu estou pedindo para a gente voltar? Opa, o telefone tocou. O telefone tocou. Olha, isso aqui então, foi um problema. A diretora da outra escola que não falou comigo. Caraca. Então, como você tem experiência como
pai, como professor e como coordenador. Eu acabei não... Ih, agora ela vai insistir. Quer atender e falar com ela? Atende e Não, fala eu vou pedir aqui me auxiliar. Minha esposa vai ligar. Ah, Minha esposa, esposa salva vai aí, falar comigo. família, salva, família. Ainda bem que você não está no celular, né? Pois é. Ainda você está no computador, aí não Prefiro interrompeu. até o computador. Você falou que fica mais ampliado e tudo, né? Isso. O que acontece? Por que eu queria voltar nessa questão? Porque essa questão de formação ela é importantíssima. Quando você diz que tem pais participando, eu tive uma live com mães aqui que a gente conversou, e teve mãe falando, olha, eu sento ou eu fico da cozinha prestando atenção e tô lá e tem matéria que eu não entendo e eu tenho vontade de perguntar e peço para minha filha para perguntar. Então, foi falando algumas situações que foi passando. E questionando, poxa, por que tem 30 minutos? Se a aula é de 40, se a aula é de 50, por que se a aula se são dois tempos de aula, por que está dando só tanto tempo? Então, assim, algumas cobranças daquilo que é o ambiente presencial, querendo que aquilo esteja também enquadrado dentro do ambiente virtual. O que é importante que a gente saiba que é diferente demais. Sim. Fora isso, a questão de que, porque o profissional não estava sabendo mexer, então não está sabendo desligar o microfone dos outros, e como é que... Ninguém foi preparado para esse momento. Ninguém. Além de ninguém ter sido preparado, tem um postzinho, não sei se você viu, eu também tive acesso a esse post, falando o seguinte, que antes, na escola era proibido, existem várias escolas, eu lembro de uma palestra que eu dei, um momento que eu fiz uma formação com os professores lá de Armação dos Búzios, lá no CEPED, no Centro de Formação, eu falei sobre a aprendizagem significativa e na oportunidade, isso lá em 2014. Eu falei assim, gente, vamos abrir o espaço da escola para tecnologia, vamos colocar o celular, vamos utilizar, vamos fazer uma visita guiada dentro do celular, dos ambientes que são ambientes mais adequados para que o aluno pesquise. E porque naquela época já existia uma resistência enorme em relação a ter o celular. E até pouco tempo atrás eu cheguei a ver, não, tem que botar no regimento que é proibido o celular, tem que botar no regimento que entregar no início das reuniões, né, na primeira reunião de pais, proibir o celular, ou proibir, tudo bem, eu tô colocando só no sentido bem prático, assim, bem, como é que fala, bem bruto, né? Bem bruto da questão. Quer dizer, a gente proibia o celular, a gente não queria o celular por uma questão até de organização mesmo, porque o aluno se distrai, porque o aluno isso, mas também havia a rejeição pelo fato de que eu não sei mexer. Eu vou deixar o aluno ali fazendo aquele ambiente, enquanto ele está naquele ambiente, eu estou aqui fazendo o quê? Né? Porque ele pode simplesmente, na hora que eu estou dando uma aula, ele fazer uma pesquisa no Google e me contestar. Então, existia também essas falas, né? Existe ainda. E aí, quando você já, de repente, você sai de um ambiente, coloca do ambiente presencial e coloca ele dentro do ambiente virtual, você traz todos os medos, anseios que o profissional tinha, tudo na mesma hora. Joga tudo aí, agora encara isso daí. Não foi assim? Não, é terrível. Eu tenho há um pouco tempo atrás, uma amiga ela mandou para mim uma redação, né? E dentro da redação ela dizia exatamente o seguinte: eu estou vendo mais ou menos a redação da aluna para essa minha amiga. Nesse processo de aulas virtuais, os professores, nós alunos hoje damos um banho nos nossos professores, porque antes eles eram os donos da verdade, faziam faculdade, não sei o que lá, um pouco equivocado, é verdade. Faziam um monte de coisa, e a gente hoje, dá pena, exatamente isso, dá pena de vê-los hoje tentando mexer num aplicativo que eles não conseguem nem tirar ou colocar no mute. Tipo assim, ela deu uma generalização, que você falou da questão dos medos, que a gente, né, da proibição de não fazer, e isso daí, para muitos, acabou surgindo, né? Essa dificuldade. A aluna seguiu. Eles não conseguem. Antigamente era fazer faculdade, era o top e tal, e a gente hoje dá um banho em questão de saber mexer em tecnologia com eles. Ela colocou isso na prova de redação,
né? Quando eu olhei aquilo, eu falei, não, uma afronta, pera lá, eu não acredito que ela está falando uma coisa dessas, não, mas aí a amiga falou, não, pode deixar que eu vou dar de pouquinho eu vou alfinetar. Mas em Aham. certo ponto não chega, não deixa de ser também uma situação meio complicada, porque a gente precisou passar por essa adaptação. Quando você falou do Zoom, né, vamos utilizar o Zoom. Muitos dos nossos alunos já sabiam que tinha Zoom há muito tempo. Porque eles entram em salas virtuais, né? Eles estão para jogo, né? Para algum comentário, eles já têm isso daí. A gente não procura muito, né? Mas eles Uhum. já têm esse tipo de conhecimento. Mas a gente precisa ter, talvez, quando tudo isso passar, né? A gente caminhar, é importantíssimo que a gente possa realmente abrir as escolas para essa questão da tecnologia, né? A gente conseguir ampliar para a utilização da tecnologia dentro da sala de aula, né, de uma forma não pejorativa, mas construtiva, né? Inclusive para a gente que é professor, né? Sim. Saber utilizar, compartilhar, né? Trazer esse universo para um cotidiano físico também. Né? Uhum. O virtual nós estamos nos adaptando, mas a gente também não vai querer, como você bem disse, já no tempo na nossa conversa, não é o ideal, não é o que a gente quer, né? Uhum. Até porque esse contato dia a dia ele é necessário para a gente, Uhum. mas a gente precisa trazer esse universo virtual para o nosso Nessa sua cotidiano. experiência como coordenador do Estado, você tem sentido resistência, preocupação dos professores, Tem, resistência de tem. pais, de alunos? Como é que é isso? Assim, dentro do Estado, a resistência de professores ela é muito maior, tá? Muita gente, como a gente falou, muitos estão ali fazendo o seu trabalho, às vezes ficam preocupados por conta dessa situação dos alunos não terem total acesso, não conseguirem, né, fazer algumas atividades, tem a dificuldade que é clássica, mas assim, a ideia também, a resistência em querer se adaptar ao novo, ela é muito maior. Isso eu Mas posso te você não afirmar. acha que essa resistência é uma resistência, não sei, eu estou Sim. jogando aqui, tá? Uma lenha Não, na... É uma resistência simplesmente pelo medo ou é uma resistência política também? Com medo, com política no sentido de que também passa pelo medo, disso ficar precarizado, disso ficar rotina. não, porque, tipo assim, pode haver uma resistência por medo, mas também tem, não tem assim coisa, mas é uma questão de resistência política também. Que às vezes é um discurso que a gente escuta, né? Eu não vou usar a minha internet, né, para o Estado, que não sei o quê, né, para que eu vou gastar, se ele quiser que ele faça. Ah, isso daí é para tapar buraco, porque aluno não vai conseguir chegar a isso. Tá? A gente sabe que a dificuldade de muitos é enorme, isso daí é fato, né, e a gente tem que encontrar um meio de solucionar esse tipo de problema. Mas a gente também não pode chegar e se fechar totalmente. Eu acredito, né? Então, assim, tem essa questão da resistência política, ela vai existir sim, né? Porque não vai querer compactuar, vamos colocar nesse ponto, muitos não vão querer compactuar com um determinado governo, por exemplo. Né? Isso vai acontecer, isso acontece. Porque quando a gente para pensar assim, se vira escola, se vira professor, né? Você cria só uma plataforma, pega uma plataforma, coloca aquela plataforma como um modelo de Estado para ser seguido, e você se vira aí, professor, para poder dar o aprendizado para o aluno. Não é um pouco isso que de alguma maneira Mas se a gente acontece? for parar para pensar, Graça, tipo assim, nesse momento, esse se vira que a gente está citando, né, ele vai acontecer em todas as esferas. Né, independente de ser público ou privado, tipo assim, a gente poder se adaptar, ela vai acontecer. A gente vai precisar. Para quem trabalha no espaço privado, tem aquela ideia eu preciso do meu trabalho, eu preciso me adaptar, eu vou até ali. Porque se não for, alguém vai se adaptar, ou alguém vai saber mexer, pode assumir, eu vou ficar. Aí tem aquela questão do medo, do O medo desemprego e do tudo novo. mais. Entendeu? Então, Uhum. assim, você é obrigado, é impulsionado. Agora, na questão do que a gente observa no Estado, infelizmente, mas isso é uma crítica que eu faço às vezes a mim mesmo, que eu me cobro, de não me deixar me acomodar. O grande problema, às vezes, quando a gente também é funcionário público, às vezes é a questão da nossa acomodação. Né? E isso, às vezes, é um problema, porque a gente muitas vezes levanta bandeira, briga, né, questões políticas, fala que tem muita gente que, às vezes, a questão do voto, que não vota direito, que não tem instrução, que não faz isso, mas quem é que pode dar esse auxílio? Somos nós. Né? Dentro da sala ou fora da sala de aula, quem pode alcançar determinados públicos e instruir para
uma coisa, né, direcionar para A, B ou C, somos nós, né? Então, assim, eu não vou, discurso, né? Papel Eu não vou social. disponibilizar, eu não vou disponibilizar minha rede social, não vou disponibilizar meu WhatsApp para isso, que eu não sou obrigado, que não sei o quê. Então, também, às vezes, aquele discurso que a gente tem de romântico de professor, nesse discurso vai por água abaixo, né? Não, peraí, tem alguma forma de eu poder colaborar, de eu ajudar? Então, vou tentar ajudar de alguma forma. Dificuldade existe, né? Mas, por exemplo, no meu caso, vira e mexe, meu telefone está aqui, tem responsável que pede ajuda. E não é só ajuda, a gente pensa que o Estado ele só serve muitas vezes por conta da ajuda alimentar, né? O pessoal frisou muito isso durante esse período de pandemia, de abrir escola para dar comida, se não dá comida, mas não é isso não. Às vezes o responsável ele precisa de um auxílio no cuidado do filho, às vezes o próprio aluno ele quer se preparar para um vestibular, né, para um concurso, ele precisa, olha, professor, realmente eu já vi casos de aluno tentar recorrer a outros métodos para poder assistir aula, tentar assistir aula, mas esse incentivo ele tem que partir da gente. Né? Eu, na minha experiência do Estado, que já é diferente, eu não estou lecionando, eu não estou dentro de sala de aula, mas eu muitas vezes eu interajo dentro da sala de aula com os alunos. Então eu comento com eles, olha, nós estamos aqui procurando fazer o crescimento de vocês, né? Boa parte dos alunos da escola, dependendo da localidade da escola pública, são alunos de comunidade, são alunos que têm uma certa dificuldade, não apenas econômica, mas tem aquelas questões sociais que a gente sabe, tem a questão do preconceito, tem a questão da educação, não a educação, né, saber ler, escrever, mas é uma questão de educação no sentido de norte, né? Às vezes falta muitas vezes para as famílias dar um norte para o filho. Olha, o estudo não é para ser visto como um castigo, mas ele é para ser visto por você como uma grande oportunidade da gente poder tentar mudar, da gente ver uma outra perspectiva, de você ascender. Você não tem que ser, sei lá, acontece, entregador, você não tem que ficar atrás de um balcão, não desmerecendo, obviamente, nenhuma das profissões, jamais, todas são muito importantes, mas a questão da ascensão social, pode-se chegar a ser um médico, pode-se chegar a ser um dentista, pode-se chegar a ser um professor, né? E isso, às vezes, é um discurso que hoje eu vejo que a gente perdeu como profissional, sabe? Professor, não vou dizer profissional, porque acho que denigra um pouco, mas como professor mesmo, sabe? A gente perdeu um pouco desse discurso, né? E aí sim essa distância para o Estado, para as escolas públicas em si, aí ele criou um distanciamento geral, né? Porque muitos não vão ter o acesso, tem a dificuldade, tem a resistência política, muitas vezes, dos nossos colegas também, e às vezes na nossa volta, dentro da própria sala de aula, também tem uma coisa que deixa correr meio que solto, né? E aí minha preocupação só para contar um pouco da minha experiência, assim, isso é vida, até fugindo um pouco assim, do nosso tema, eu minha família por parte de pai, tá? Eu nasci no bairro de Itaoca, na ilha de Itaoca, na Praia da Luz, né? Para quem conhece, Praia da Luz, né? É um subbairro, digamos assim, da ilha de Itaoca. Ficou muito falado aí nos últimos dias por conta do menino que faleceu, o João Pedro, que por sinal o João Pedro é meu primo. Tá? Não é primo mesmo. Tá? Então todo mundo que viu essa repercussão aí na imprensa. E qual é a história de que a gente tem na nossa família? Vou citar para você assim. Meu pai ele era gari, né, semi-analfabeto, cursou muito mal até o quarto ano do fundamental, né, o antiga terceira série, para dizer assim. Minha avó, a mãe do meu pai, ela era cozinheira da prefeitura de São Gonçalo, trabalhava numa escola, trabalhou a vida toda aqui no Colégio Mana Júnior, que fica aqui em Nova Cidade. Ela era cozinheira. Perto de Maristela? Oi? Perto de Maristela ali? Isso, de frente, né, basicamente, de frente a Maristela. Eu cheguei a estudar lá, eu morei na Itaoca até meus 7 anos e tal, e a mãe dela, na qual eu consegui conviver até os meus 10 anos de idade, aproximadamente, 11 anos de idade, ou seja, bastante, até os 12. Ela faleceu em 1995, minha bisavó. Ela não era escrava, porque ela nasceu em 1895, 1892. Né? 1892, ela morreu com 103 anos. Ou seja, pós-abolição, mas ela viveu aquele processo ainda dentro de escravatura. Então, a minha família, por parte de pai, a certo ponto, ela é toda uma família
que, ao longo desses 100 e poucos anos que a gente tem, contar de passado para cá, é uma família que ela demorou muito tempo para poder se estruturar. O que a gente escutava, eu e alguns primos meus, escutávamos na nossa infância? Vocês precisam estudar. Vocês precisam estudar. Então, aquilo ficou entranhado na nossa mente, né, por alguns, não todos conseguiram acessar, mas, assim, vamos arredondar para 130 anos depois, 130, 120 anos depois do nascimento da minha bisavó, dessa família que vem de uma ilha que hoje está, né, completamente tomada por, né, questões de segurança pública, né, uma série de atrocidades estão acontecendo, que era para ser um paraíso do nosso município, Sim, né, a é um ilha lugar de lindo, Itaoca era para ser é um lugar lindo, lindo, assim, é um maravilhoso. local muito, muito. Quem vai, né, quem ia até lá alguns anos atrás, quem chegou a frequentar, aquilo ali Sim, era um paraíso da nossa sim. cidade, que infelizmente foi largado pelo poder público. E assim, tanto tempo depois, a gente conseguiu, dentro da nossa família, uma pedagoga, professor de história, que sou eu tenho um primo que é médico, né? O meu primo que é médico, trabalha aqui em São Gonçalo também, trabalha no geral. Consegui um primo engenheiro, né? Mas numa família que, há algum tempo atrás, o Jornal São Gonçalo fez uma pesquisa, tem um bom tempo já, 60% daquela ilha, do bairro de Itaoca, eram parentes, 60%. Ou seja, 60% daquela ilha eram meus parentes. Nossa. Né? Uhum. Então, assim, se você toma ali, se tivesse 3.000 pessoas na época, né, ali, então você vê o quantitativo de pessoas, e assim, 4, 6 pessoas dessa família, né, tem uma certa ascensão por conta do estudo, né? Uhum. Uhum. Mas assim, a educação ela tinha esse papel. Outros, né, acabaram trabalhando em outros pontos, mas conseguiram concluir o ensino médio, né, seguiram em frente nos estudos, foram trabalhar em firmas, empresas, o que deu uma certa projeção, né, uma mudança no termo de projeção social. Mas isso daí é a questão do professor, a educação, a gente precisa fazer isso. E todos oriundos, né, a sua maioria de escolas públicas. Então, acho que a gente, como também trabalhando no ensino público, quando eu decidi ser professor, eu acabei olhando por esse lado bem romanceado mesmo, da gente poder mudar, alterar vidas. A gente começou a nossa conversa falando da minha experiência numa escola privada, mas a escola privada, a instituição privada, a maioria já estão mais ou menos direcionados, né? Agora, e o outro lado? Né? A gente faz, mas quem pode fazer por eles? Somos nós, né? Então, às vezes, eu intervenho nas salas de aula dos meus alunos e falo, olha, a mudança que a gente tem que fazer é agora. Então, eu paro, converso com eles, a importância do que a gente tem na educação, a gente para poder analisar, dizer como eles podem mudar de vida. Eu convoco alguns pais, isso eu perdi. Por exemplo, até então, eu chamava alguns pais para ir até o espaço físico para poder conversar comigo. Pai, Uhum. você é fulano, você tal, não sei o quê. Agora, nesse momento virtual, eu perdi. Uhum. Eu não alcanço os pais dos meus alunos na escola pública. Eu não tenho como. Vez ou outra pelo WhatsApp, mas eu não tenho como acompanhá-los no dia a dia. Isso daí, né, foi totalmente, infelizmente, por água abaixo. Uhum. Mas aí essa dificuldade que a gente em algum momento pode, não sei, tentar o poder público, né, poder observar de uma forma, não criar coisas paliativas, né? Mas a gente vê uma forma de alcançar mesmo esse público para a gente poder direcionar. Que a mudança que a gente tanto fala parte daí. Então, Desculpa quando falar assim. você. Não, não está ótimo. Quando você fala sobre isso, eu fico pensando assim, que tipo de políticas públicas a gente poderia estar fazendo? A gente poderia, né? A gente poderia exigir que se faça, né? Porque a gente, nesse momento, está como cidadão e não lá como poder legislativo, Sim, executivo, sim. nesse sentido que eu estou falando aqui. Que tipo de situação que a gente poderia propor para que tivesse situações para além de paliativos, para a gente resolver esse momento agora, como a gente está, em relação à educação? Que tipo de ideias que vem à sua mente? Porque a gente, eu estou desafiando mesmo diante do que você está me falando, porque você consegue ter as duas realidades. Você sabe que tem um público que tem acesso, outro público que não tem acesso. Então, Sim. quando a gente escutou o professor Soares aqui falando, Alexandre, ele falou assim, para além de acesso, existem outros fatores, que aí ele mencionou a questão do público-privado, né, daquilo que está, do público-privado na sua residência, né, daquilo que está Sim, sendo sim, sim. oferecido.
citou as questões de doença que envolve o profissional da educação, com essa mistura de que você está no seu lugar de descanso, no seu lugar de lazer, no seu lugar de família, e de repente esse lugar virou o seu lugar de trabalho, né? O seu lugar que você não tem a possibilidade de sair para poder se preparar, vamos dizer assim, psicologicamente para estar dentro de um outro ambiente, a confusão que as pessoas fazem de horário, né? Você começou até falando, né? O aluno não assistiu a aula de manhã, mas aí a gente tem que gravar então a aula para poder o aluno assistir no horário que ele puder, no horário que ele tiver condições de assistir. Então, assim, a gente muda completamente a rotina de horário. Eu tive lives, por exemplo, que as pessoas foram interagindo aqui com a gente, e eu já vou buscar essas questões da interação aqui na nossa conversa. E aí as lives eles falaram, testemunharam, né, questões de que o professor está fazendo gravação de madrugada por causa do barulho, então ele passa, geralmente são mulheres, né, passa o dia inteiro trabalhando em casa, lidando com um monte de situações, e quando chega de madrugada, em vez de estar descansando, está fazendo gravação do material, né, para poder estar dando aula no dia seguinte, para poder estar oferecendo a aula no dia seguinte. Fora o tempo que, assim, a gente já sabe que o professor leva trabalho para casa. Isso já acontecia normalmente. Fora o trabalho está em casa. Exatamente. Porque antes, assim, por mais que a gente diga, não, o professor tem que ter um terço de planejamento, tem que ter o seu horário, mas ele, no final das contas, ele sempre leva, né, a prova para casa, planejamento que ele acaba fazendo em casa. Já cansei de ver, já cansei de fazer também, de preparar uma mesa e você fica lá com aquele monte de papel de planejamento, com papel de prova, com exercício para fazer, para corrigir, e quadrinho para poder preencher, e diário para depois, né? Diário não pode levar para casa, não pode levar para casa não. A gente faz um diário virtual também e bota uma planilha. Então, tá vendo? Me conta, que tipo de propostas de políticas que a gente pode, nesse momento, pensar? O que vem ao seu... Assim, eu vou ser sincero para você. Eu ainda hoje, tá? Eu me pergunto como posso alcançar esses meus alunos, os outros, né? No espaço público. Eu vou ser sincero. Qual é o tipo de proposta? Primeiro, porque quando a gente tem que ter uma ideia, o grande problema que eu enxergo é que a gente cria muitas ideias utópicas, né? No papel elas funcionam, as mil maravilhas, mas a prática ela acaba dificultando, né? Então, assim, eu confesso para você que eu ainda estou analisando uma melhor forma de tentar solucionar esse tipo de problema, né, em relação aos nossos alunos. Teve uma aluna que chegou para mim essa semana do estado e ela falou assim, professor, eles me chamam de professor também, né? Ela, professor, para que a gente vai continuar estudando esse ano? É melhor repetir todo mundo, porque a gente não aprendeu nada. O que a gente está aprendendo? Vai aprovar todo mundo? Não vai? Você estudou no estado. Isso, no estado, no estado. E no particular você não ouviu isso, não? Você acha que está todo mundo conseguindo aprender? Como é que Então, no privado, o privado, é aquilo que eu falei, são realidades... Não, esse público e privado, como a gente está falando, são realidades muito diferentes. Por quê? Eu sempre peço feedback para os alunos. E aí, o que acontece? Pessoal, alguma dificuldade, o que vocês estão acontecendo? E depois tem alguns alunos que são muito presentes, de fato, falam assim, professor, eu acho que eu estou aprendendo melhor assim do que às vezes na presencial. Professor, eu estou conseguindo entender toda a matéria. Professor, sério, não estou falando para vocês, não é nenhum tipo de demagogia, né? É real. É real. Mas é o que eu falei, o público, né, a mentalidade, a forma de que às vezes as famílias é muito diferente, né, do espaço privado para o espaço público. No espaço privado, muitos vão para a escola com uma forma de obrigação, mas, tipo assim, já tem aquela coisa da família de empurrar mesmo e olhar, porque aquilo que ele tem que fazer é a questão da necessidade, assistindo a aula ou não, e assim, eles acabam aprendendo. Tem aluno também que tem uma certa dificuldade, mas aquele aluno que tem uma dificuldade no espaço virtual também vai apresentar dificuldade no espaço privado, no espaço físico, entendeu? Uhum. O que vai ter a dificuldade, às vezes, no virtual, vai ter também no espaço físico. Só que tem uma diferença. No espaço físico, a aula ela não pode ser gravada. Não tem essa autorização. Ele, mesmo que ele não preste atenção naquele momento, ele não tem como retornar ou pegar uma gravação para tentar ver novamente. Na questão do virtual, isso no espaço privado, né, na escola privada,
ele já tem essa possibilidade. Talvez por isso o argumento deles conseguirem aprender um pouco mais, em alguns casos. Até porque isso já acontecia. Muitos dos nossos alunos, né, quando eles têm que fazer uma prova, na rede privada, o aluno tem que fazer prova, amanhã tem prova de química, tem prova de biologia. O que ele vai fazer? Ele vai procurar videoaula na internet. Então, essa questão da aula virtual para o nosso aluno, ou de uma aula gravada, ele já tem esse costume, entendeu? Uhum. Para ele, a facilidade de aprender através de uma tela, ela já está muito à frente. Né? Porque ele, quando vai ter que estudar para a prova, ele sabe que ele precisa passar para uma prova na rede privada. Ele precisa passar na prova porque isso implica na questão financeira, que a família está investindo, é um investimento, compra material, compra uniforme, compra caderno, e apostila, então ele tem que passar, então ele vai estudar através do virtual. Né? Então, talvez essa questão da facilidade. No espaço público, amanhã tem prova, aí no dia da prova, hoje tem prova de quem? Acontece. Isso infelizmente, isso acontece. Até nisso, é uma questão que eu vejo que a gente perdeu no espaço público. Assim, né? Antes, eu tiro como minha experiência. Eu fui aluno de escola pública minha vida inteira. Maristela está dando boa noite, Maristela. Né? Maristela foi... A participação pessoal, mas fala. Então, assim, nesse espaço público, a gente perdeu. Né, o aluno, em muitos casos, obviamente que eu também não vou generalizar, né, mas em determinadas instituições, às vezes a região que ela se encontra e tudo mais, o aluno ele vai ter prova, mas tipo assim, ele vai lá, faz a qualquer coisa, ou não procura saber qual é o tipo de prova, qual é a prova de quem, sabe que é semana de prova, e pergunta, vem cá, acabou a prova, pode ir embora? Tem muito disso, né? Então isso acabou se perdendo. Então você pergunta, tá, o que a gente pode fazer talvez para poder modificar? O que está acontecendo agora. Talvez pensar, para tentar modificar o agora, a gente já deveria estar se preparando lá atrás. Mas o fato é que a gente não se preparou. Que a gente não tem, a gente não se preparou. Então, qualquer coisa que talvez a gente tenha que fazer por agora, para solucionar um agora, talvez a gente não tenha um resultado tão positivo. Né? Se a gente for falar, como eu ouvi, né? Vão distribuir chips para que os alunos tenham acesso. Mas se nenhuma apostila física está chegando, será que o chip vai chegar? Segundo, será que ele, que nunca lá atrás, né, ou durante boa parte da sua projeção como educação, ele não teve aquele estímulo, o que a gente precisa fazer é isso, é estimular, né? Ele nunca teve aquele estímulo, olha, não usa o celular só para rede social para você falar de Facebook, WhatsApp, Instagram, mas usa ele para poder utilizar para estudo, faça uma pesquisa, olha aquilo, o TikTok, a moda do momento é o TikTok, né? Será que ele vai ter aquela ideia de parar para usar aquilo como instrumento de estudo? Sabe? Então, assim, é complicado você talvez perguntar para mim o que a gente precisa fazer de agora. Porque a mentalidade dele já não, tipo assim, ainda não chegou nesse ponto. Então, o desafio para a gente ele é muito grande. Né? Então, assim, pensar numa medida para solucionar, talvez a gente não. Não sei, eu vou ser muito sincero para você. Vai ser provisória, vai ser sempre emergencial e ineficaz. Desculpa falar, mas assim, vai ser sempre provisória e ineficaz. Ela vai ser ineficaz. Né? Porque a gente precisa mudar toda uma superestrutura. O desafio é muito maior do que a gente imagina. Então, vamos ouvir aqui nossos colegas, a gente já passou de 1 hora, a gente não está ouvindo aqui o pessoal. Vamos lá, Maristela, boa noite, Maristela, boa noite, Lidiane, boa noite, Maria Souza, boa noite, Aline Cassiano, Jaqueline da Silva Farias, Jane Pereira, Luiz Silva, está aqui com a gente também. A Irã Silva. A Irã foi uma que falou aqui com a gente como mãe, ó. Tem uma pergunta. Vocês acreditam que ainda dará tempo para que as crianças consigam absorver todo o conteúdo que estava programado? E na questão do aproveitamento, vocês acreditam que isso será possível? Então. Peraí, deixa eu só pegar um pouquinho. Dá para guardar a pergunta? Eu vou anotar, porque senão eu vou esquecer. Mas qualquer coisa eu volto. Volta, então tá bom. Deixa eu só ler mais um pouquinho. Marta Ferreira Neto, porque tem bastante participação, para a gente não deixar ninguém de fora. Eu tento não deixar ninguém de fora, mas é difícil, tá? Às vezes acontece de eu só ver, depois que passou a live, não falei isso, não falei de fulano, que passou.
A pergunta de ciclano acontece. Silma Adriana também está aqui com a gente. Silma está dizendo que está travando. Não sei se mais gente está percebendo que está travando. Para a gente aqui está tudo ok. Está parecendo que está ok. Allan Kardec também, boa noite, ó, para você, ó, Fabrício. Boa noite, Allan. Silma Adriana, diz que melhorou, beleza. Fabiano Salles também está aqui com a gente. Tá, estamos no estúdio. Sou eu. Você está aí? Sou eu aqui também, eu estou aqui também. Meu esposo fica lá teclando. Aqui em casa, meu esposo, que muitas vezes fala no meio da aula. Eita, ferro, imagina você está dando aula, o esposo vai e fala no meio da aula. Isso acontece a beça. Acontece. Alan está dizendo que está assistindo aqui também. Abraço para Alan. Obrigada, Alan. Obrigada aqui. Top, professor Fabrício. Obrigado, Alan. Alan é gente fina. Beleza, deixa eu ver se tem mais. No meu caso, deixo os pais à vontade para as dúvidas, estamos aprendendo juntos. Sim. Ela também está dando aula virtual, a gente vai até fazer uma live com a Silma também aqui. Fabiano Salles também, parabéns pela live, obrigada, Fabiano. Em algumas aulas presenciais na escola que trabalho, usamos o celular como ferramenta de aprendizagem, isso aí. Maristela faz uma participação aqui, ó. Nesse momento, o mais importante é a vida, mas vai passar. E há uma resistência entre os educandos, alegando não poder ser prejudicado por não ter culpa pelo momento, e acredito que, caso boicotem o ensino remoto, terão que ser aprovados. Tá, então vamos lá. A Silma está dizendo aqui que foi no início que travou. Tá bom, beleza. Então vamos voltar lá para a pergunta da nossa companheira aqui, a Irã. Aqui, ó. Vamos lá. Está contigo. Então, vocês acreditam que dá tempo para as crianças consigam absorver todo o conteúdo que estava programado? Não. Primeira coisa, né? Principalmente, tipo assim, vou responder público e privado, né? Já que a gente entrou nessa dobradinha, né? Na escola privada, eu até acredito que em muitas, não todas, porque, por exemplo, na escola em que eu trabalho, a gente começou a ação, né? Logo, o decreto saiu numa sexta-feira, então, segunda e terça, nós ficamos, né, trabalhando para ver qual tipo de ação. Na quarta-feira, nós já entramos com as medidas iniciais, né? De começar a passar trabalho. Na sexta-feira, já estávamos fazendo aulas virtuais pelo YouTube, e na outra semana, a gente entrou com as aulas online. Então, tipo assim, a nossa ação foi muito rápida. Então, ali foi um tipo de trabalho. E aí, assim, a gente conseguiu trabalhar com os conteúdos, a gente está conseguindo trabalhar com os conteúdos com pouca alteração, né, na data que havia sido feito no início do ano de planejamento. Caiu uma média de uma semana, 8 dias de atraso, digamos assim. O plano agora está conseguindo caminhar, né? Então, mas, por exemplo, eu não sei como vai ser, na escola do meu filho, a medida só foi tomada um mês depois. Então, assim, isso pode variar de instituição para instituição. No ensino público, eu acredito que não vai ter como. Não tem como. Eles não vão conseguir, como eu falei no início da nossa live. Numa sala de aula do ensino público, muitas vezes você encontra 2 ou 3 alunos numa turma de 40. Né? E assim, quando a gente posta as atividades lá também para se fazer. Qual é o retorno? 4, 5 alunos retornam apenas. Quando retornam. Então, quer dizer, e essa questão de você querer trabalhar todo o conteúdo, e a gente já passou do primeiro semestre, amanhã já é dia 30, então o primeiro semestre desse ano, foi logo no início, né, teve aí o início de fevereiro, parou para o carnaval, logo na metade de março paramos. E, quer dizer, daqui para o final do ano, né, sei lá, se as aulas voltarem em agosto ou setembro, a gente não tem noção ainda, né, a gente não sabe o que os nossos governantes estão programando, mas mesmo que elas voltem ao período presencial, primeiro a gente vai ter um processo de readaptação. Né? As turmas não vão poder ser as mesmas, cheias. Né? Vai ter que ter aquela ideia de distanciamento. Vai ter aluno que vai frequentar dia sim, dia não, né? Porque isso já foi colocado em pauta. Vão continuar aulas virtuais, então o problema do acesso ele vai permanecer. Né? E aí o que a Maristela falou, ela está coberta de razão, né? Porque eles vão alegar que eles não têm culpa, realmente não vão ter. Então, assim, trabalhar todo o conteúdo na rede pública, principalmente, é impossível. A gente não vai ter como trabalhar e acredito, mesmo que essas férias
né? Estude-se em janeiro para fevereiro, vai ter que ter uma alteração no calendário de todo mundo para Agora, poder readequar. para a gente para pensar assim, a desigualdade educacional já era grande demais, né? A desigualdade social grande demais. Olha que situação que estamos, está tão Isso ampliou. estampado na nossa cara, assim, essa situação, né? Estampado. É uma desigualdade social enorme que a gente tem no nosso município, no nosso estado, no nosso país, e é uma desigualdade educacional sem tamanho que se amplia assustadoramente assim, na nossa frente, e a gente não está conseguindo dar conta disso, porque é para além, né? O atraso é muito grande, é para além do que a gente imagina. Vem cá, você não quis jogar a toalha, não? Fazendo essas aulas virtuais? Não se irritou, não quis jogar computador para o alto, não? Então, teve um momento de muita tensão. Teve porque era muita coisa, era muita atividade que a gente tem que dar conta, aquela questão, né? Você trabalha, faz uma correção. Porque uma das coisas que acontecia é que, por exemplo, nota, você tem que fazer prova também, né? Então você tem que fazer trabalhos avaliativos. Inclusive, a Irã pergunta um pouco sobre isso, né? Como é que fica. A gente precisa fazer trabalhos avaliativos. Se você faz de múltipla escolha, a facilidade que eles terão de colar, digamos assim, na internet é maior. Então você tem que fazer questões discursivas, que no mínimo peçam que eles tentem, né? Ou procurar fazer uma pesquisa, pegar um livro e tudo mais. E aí a quantidade de perguntas ou de questões discursivas que você precisa ler nesse momento e que acumula, né? Naquele momento eu pensei, cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou enlouquecendo, eu não estou conseguindo parar, eu ligo o meu computador às 7 da manhã e vou desligar 11 da noite, e aí às vezes eu perco o sono. Então, nesse momento de tensão, dá aquela vontade assim, pá, vou jogar tudo pro alto, não quero saber, vou parar. Entendeu? Isso dá aquele berro. E aí o que acontece? É justamente nesse momento em que eu pensei assim, em dar uma pausa para mim. Porque isso não aconteceu só comigo, porque, como eu falei com vocês, né? Se você tem outros, tem amigos, colegas que você tenho. Isso aconteceu com alguns amigos, né? Eles ficaram, como eu falei até no início da nossa live, uma amiga minha, ela chorou, né? Ela não sabia se adaptar, estava fazendo a questão dos exercícios que não chegavam, que os alunos mandavam, mas o meu retorno melhor em relação a isso, mais uma vez, foi com o meu laboratório, né? Antes, um laboratório presencial, agora virtual, que foram meus alunos. Eu percebi que não só eu estava cheio de coisas, né, e acumulando às vezes, mas os meus alunos estavam quase jogando a toalha, né? Porque não era só trabalho meu. Sendo ensino médio, são 12 disciplinas, 13 disciplinas. Então, eles tinham que dar conta de 13 atividades. E quando eu percebi aquilo, eu falei, pera lá. Eu estou lembrando aqui, você falou, eu estou lembrando de uma postagem também que eu vi, até a Irã, acho que também compartilhou essa postagem, da pessoa na aula presencial, né? Então, o aluno na aula presencial tem que fazer as páginas do 30 aos 54, por exemplo. Aí, na aula virtual, o cara tem que ir lá no Cristo Redentor, pegar a imagem do Cristo Redentor, levar para dentro de casa, trabalhar e depois montar uma coisa assim totalmente... Olha, é uma loucura. Quando eu percebi isso daí, eu falei, cara, o que nós estamos fazendo? Né? Estamos enlouquecendo juntos, estamos tendo crise de ansiedade juntos, né? Estamos ficando doentes. Né? A questão toda, a gente sabe que tem vários colegas de profissão que eles ficaram doentes, entraram em depressão. Meu filho perdeu uma professora que ela não aguentou, ela pediu demissão da instituição, para você ter uma ideia, né? Para você ver como a questão era muito assim, tensa. Alunos nossos entrando pela quantidade. Quando eu percebi isso, eu falei, opa, não só eu, né, mas a nossa direção também no privado, ela percebeu e tal. Eu parei minhas aulas durante 2, 3 dias, peguei os alunos, comecei com a aula fazendo com música, né? Eu falei com ele, vivemos esperando Jota Quest por dias melhores, né? Aí eu falei para ele, gente, né, esse momento de pandemia, a gente está querendo, acho que essa música deve estar na mente de todo mundo. Né? Vivemos esperando por dias melhores, porque nós estamos tão exacerbados, tão atarefados, tão cheios de tanta coisa, que a gente fica aquela ansiedade, quando vai acabar, quando vai acabar. Mas ao invés da gente esperar, eu falando com eles, né? Ao invés da gente esperar esses dias melhores, vamos fazer que esses dias
de isolamento social, de quarentena, também sejam melhores. E foi até mais ou menos o que eu já citei no início. Foi quando eu parei para perceber que eu dei mais atenção para minha família, né? Principalmente assim, a minha experiência de casa eu levei para a sala de aula virtual e fiz com que eles espalhassem isso. É mais ou menos aquele viralizando o bem. Vamos fazer o bem. Vamos dar mais atenção aos nossos pais. Vamos parar, tirar um tempo para a gente poder conversar. Vamos dividir melhor o nosso tempo para a gente poder estudar. Eu comecei aqui em casa a dar mais atenção para o Caio, meu filho. Né? O horário dele de manhã ele está estudando, eu estou trabalhando, então eu tenho meus afazeres ainda na parte da tarde das escolas, né, por fazer, mas eu separo aquele horário para quê? Vou assistir filme com ele, vou jogar videogame, vou ficar brincando de luta de espada, que ele gosta muito, né? A gente faz esse tipo de atividade. E dizer que ama, né? Isso para mim foi muito importante. Eu parei para chamar mais a minha esposa para a gente sentar e conversar, separar, botar um pouco de lado mesmo esse material de trabalho e respirar, né? Os passeios estavam proibidos, mas pelo menos a gente parar para assistir um filme, jantar junto, porque até nisso, nessa questão de voltando no público privado dentro da nossa casa, nós perdemos, né? Então, deu vontade, sim, de jogar a toalha, confesso. Foi muito estressante, até por esse processo de adaptação. Mas foi um momento também de parar, para poder respirar, tentar entender o que estava acontecendo para poder seguir o barco. Já aconteceu de você estar dando uma aula e, de repente, está todo mundo com a câmera desligada? Por que eu estou falando isso? Porque eu tive uma reunião, né? Eu continuo trabalhando, e uma reunião, professores, eu participando lá, e aí a professora virou e falou assim, até eu acho que eu já comentei isso numa live, falou assim, gente, eu me senti uma idiota, porque eu estava falando com quem? Se ninguém estava ali, entendeu? Todo mundo com a câmera desligada, e eu ficando, pelo amor de Deus, gente, liga a câmera, liga a câmera, liga a câmera, porque a pessoa vai se sentindo sozinha, né? Já aconteceu. Acontece. Eu falo assim, olha, ponto de participação tem que estar com a câmera ligada. Se não tiver com a câmera ligada, eu não vou dar ponto de participação, vou ver que não está na aula e tudo mais. Então, eles acabam assim ligando, né? E aí, isso aí acontece com todos nós. É um com cobertor, ou então tá sentado, né? Parece até um roupão assim encolhido, né? O caderno tá de lado, é aquela coisa assim, né? De deitado. Então isso às vezes acontece e muito. Ou quando eles falam, professor, minha câmera tá, tô sem câmera, tá com defeito, não sei o quê. É aquela coisa do jogo de cintura, né? E aí para saber se tá lá no meio da aula fazer uma pergunta. Mas o que eu tô falando agora mesmo? Fulano, você tá aí? Fala para mim. Aí, se ele demora muito, eu falo, estava longe, aí ouviu falar seu nome, sabe? Aquela coisinha, que aí eles acabam, né, tendo que ficar meio que presos, né? São estratégias. São estratégias que a gente tem que utilizar. E como é que é isso na avaliação? Vamos lá. Vamos pegar a questão da avaliação. Tem ganho na avaliação? Você acha que a avaliação aí é possível? Porque quando a gente fala em aprendizado, em medir, vamos dizer assim, né? Porque a avaliação é um momento de mensurar aquele conteúdo, aquele conhecimento, se ele foi realmente aprendido. Como é que é uma avaliação no modelo virtual? O que você tem de experiência já acontecendo? Então, na avaliação do modelo virtual, a grande dificuldade que a gente encontra, por exemplo, questões de múltipla escolha. Por mais que você possa querer fazer, a facilidade, sem preocupação minha como é que eu vou saber se ele está realmente aprendendo, se ele não está colando, se ele não está? Então, a primeira coisa é a gente abolir, tentar, se for de múltipla escolha, foi não fazer questões retiradas de concursos, né, de vestibulares, que é comum a gente fazer isso, até porque nos adianta. Mas aí é a questão de abolir um pouco essas questões de múltipla escolha. E na formulação, e no caso da discursiva, que dá muito mais trabalho, muito mais cansativo, mas é tentar fazer um tipo de pergunta, e aí é que é onde eu vou saber o ganho real ou não. É fazer um tipo de pergunta que realmente leve aquele aluno a refletir, né, sobre determinados assuntos. No meu caso é história. Então, digamos que eu esteja falando de República na Roma Antiga, né? Aí eu vou ter que fazer o quê? Vou tentar, de alguma forma, pedir para aquele aluno comparar um determinado momento da República na Roma Antiga e comparar com a situação do Brasil, por exemplo, né? Se eu vou citar alguma questão de histórica, sei lá, falamos de pandemia, vamos falar de revolta da vacina, no início aí do século XX. O que a gente pode
trazer da revolta da vacina e ser aplicado nos dias de hoje e tudo mais. Então, assim, para poder aferir um pouco se a gente está tendo um ganho ou não, em termos de avaliação, de prova, nesse quesito seria dessa forma. E aí eu vejo que está tendo ganho. Muitos colam, ainda, mesmo assim, muitos ainda pegam questões de internet. Isso eu vou ser sincero para você. E aí o que a gente faz? Eu, às vezes, meus alunos me chamam de Darth Vader. E dizem que eu tenho duas personalidades, muitas vezes. Ou é o Darth Vader ou é o Coringa. O Coringa é quando eu não tenho pena de ninguém. O Darth Vader é porque às vezes tem uma pontinha de bondade, sabe? Fazendo uma brincadeira assim com o filme. Então, eles falam assim, eu às vezes eu tenho mania de pegar a resposta deles e colocar na internet, sabe? Aí quando eu vejo que algum tipo de resposta já tirada do Estude, Estudante Virtual, sabe, esse tipo de site, né, Braille, aí eu já falo assim, resposta do Braille, resposta do Estude, resposta de tal, Ou e seja, aí eles olham... Agora não é mais na perna, na borracha, não, a cola lá... Porque para eles é muito prático. Eu falei, vem cá, o que você ganhou com isso? Aí às vezes eu chamo no privado, é aquela questão da aproximação. Poxa, fulano, você fez isso, ó, não vou considerar por conta de tal questão. Eu quero, na verdade, saber o que você está retendo desse assunto, isso daí não é legal. Mas é o que eu falei, dá trabalho. É um daqueles momentos que você pira o tico e teco, né? Porque dá trabalho fazer isso. Muito trabalho. E aí eu converso muito com eles também. Falei, pessoal, a grande questão é que a nota ela é muito importante por questões institucionais, né? As instituições, assim, a gente vive numa sociedade em termos de educação, isso daí não quer dizer, não é da própria instituição, mas é universal. Os nossos pais cobram, tirou quanto? A primeira coisa, qual foi sua nota? O pai nunca pergunta, o que você aprendeu? Mas ele pergunta, o que é a nota? Ele pode não ter aprendido nada, mas se ele tirou 10, ele tirou 10. Né? Agora, aquele aluno ele pode ter muito bem ter tirado 0, mas ele aprendeu muito mais. Então, isso daí, quer dizer, essa percepção no físico é uma coisa, no espaço físico. Agora, no virtual, isso é muito difícil. A gente não tem controle. Então, o que parte? Muito da conversa. E aí, além desse tipo de avaliação, quando eu chamo o aluno, né, nesse bate-papo individual, quando ele tá, eu sinalizo que eu sei que ele pegou essa cola e tudo mais, eu avalio muito o dia a dia deles. Ou seja, como ele está interagindo comigo dentro do espaço, da aula, durante a aula. Professor, eu entendi que eu vi isso daqui, isso. Eu falei, opa, aquele aluno ali, ele pesquisou. Sabe? E aí eu faço algumas anotações, eu sou muito chato em algumas coisas, que eu gosto de saber até onde ele vai. Eu sempre digo para eles, eu não quero que vocês se preocupem com a nota, mas eu quero saber até onde vocês estão retendo o conhecimento, até onde vocês estão formulando as ideias de vocês. Isso é o mais importante, aonde eu vou avaliar. Então, nesse ponto, eu acabo pegando essa interação deles, né, nessa interação do dia a dia, para poder avaliar. Que é quando eu chamo, ele do nada ele interrompe a aula e faz uma pergunta, porque ele viu, fala, poxa, ele está pesquisando. Então, isso daí é o ganho. Nesse ponto, eu vejo que tem um ganho. Quando ele pede para fazer uma... Professor, teve uma coisa que eu achei muito legal, assim, numa aula que eu dei, eu fui falar sobre vinda da família real para o Brasil no segundo ano. A gente não pode passear pelo Rio de Janeiro, né? Não pode fazer um tipo de passeio a pé. Eu fiz uma saída com eles virtual. Peguei o Google, né? Aquele bonequinho lá, esqueci o nome, né? O Google Street, e fui caminhar com eles pelo centro do Rio de Janeiro, pelo centro histórico. Então eu saí da Praça 15, né? Passei por alguns lugares históricos, fui até a Praça Tiradentes, fui no Real Gabinete Português de Leitura, Praça Mauá, tudo isso de um passeio virtual. E aí o que é legal? No momento da aula, a interação deles, professor, isso daqui eu cheguei a ler na apostila, que foi isso, olha, eu vi um vídeo dessa forma, então isso é um ganho. Nesse sentido, a gente acaba tendo, sim, ganhos, tá? Talvez coisas que no momento físico não teríamos, mas no virtual a gente acabou tendo esse tipo de ganho, sim. Tá? E a grande questão é a gente saber conversar com o aluno, olha, não cola. Tipo assim, não copie e cola, não é Ctrl-C, Ctrl-V da internet, porque ali você não está me mostrando nada. Mas para isso você precisa ter essa aproximação. Não é só olhar, deixar passar batido, mas de algum momento, uma mensagem, né? Bater esse papo com o aluno. Aí a gente consegue ter ganhos, sim.
Assim, porque quando a gente está com a pessoa próxima, né, eu acho que esse contato aproxima até para a gente tocar nesses assuntos mais delicados, né? Quando Sim, já no meio virtual isso traz alguns transtornos, porque você não sabe qual é a sim, reação que a pessoa está tendo, se a pessoa está entendendo sim, o que você está falando. Então, não é fácil assim, não é fácil a gente pegar isso, principalmente quando você pensa que o professor tem uma série de alunos, né? Você sim. chegou a falar quase 400 alunos sob sua responsabilidade. É um número razoável para fazer. Sim, Agora, pensar que a metodologia precisa mudar, ela é importantíssima nesse momento. Né? A gente já sabe que a metodologia de trabalho do profissional da educação precisa mudar e já não é de hoje. A gente estuda sobre isso sim, o tempo inteiro, a gente escuta falar isso o tempo todo, mas isso, na verdade, não se concretiza nas salas de aulas, né? Não digo todas, mas algumas salas de aula, algumas posturas de profissionais não têm se concretizado. E agora é o grande desafio, né? Vai precisar, porque não adianta, não dá para fazer a mas mesma olha aula só, que você faz em sala de aula, né? Na aula presencial, não dá para você transportar essa não. aula para o ambiente virtual. Quer ver uma coisa que assim é uma crítica ao sistema, tá? Isso, mas é um sistema maior, né? As Uhum, secretarias de educação e tudo mais. uhum, Mesmo sendo aula virtual, nós, seja do espaço público, né, da escola pública, seja da escola privada, nós somos obrigados a fazer uma avaliação desse modelo de pergunta e resposta. Quando, na verdade, nós somos obrigados, porque a própria Secretaria de Educação, ela pede, ela obriga a fazer isso, né? uhum. Para ter alguma coisa que comprove que aquele aluno foi tal, nesse sentido. Mas, assim, a gente tem tanta possibilidade nesse ambiente virtual de se trabalhar. Por exemplo, eu desafiei meus alunos a brincarem com Minecraft, criar uma cidade, sei lá, modelo feudal. Isso é uma avaliação, é uma metodologia, Então, sabe? mas é importante a gente voltar um pouquinho quando você fala isso na questão da formação, né? Se a gente tem um Sim, professor que conhece, porque para você saber o que você tem na sua mão, na sua frente, para planejar, por exemplo, o Minecraft, eu fui jogar com meu filho aqui, eu quase fiquei doida, porque aqueles bonecos lá, aqueles fantasmas quadrados. de noite, eu fiquei mal, não quero sair daqui, eu não quero ficar aqui. Então, assim, eu tive uma aqui com você, para você ter uma ideia, né? Assim, eu via jogando, mas não tinha jogado ainda. E aí, quando eu parei para jogar o Minecraft, eu fiquei desesperada com aquela. As múmias, né? As múmias que Sim. vão visitar a gente à noite, que a gente tem que correr para Uhum. dentro de casa. Mas realmente é um jogo bem interessante. E o Não, Caio eu estou falava citando. o tempo todo. Mas assim, o professor, né, a verdade é essa: o professor ele não tem, exceto alguns, mas não tem noção de toda a ferramenta, de tudo que ela pode proporcionar para ele. Então, para ele planejar uma aula, ele tem que ter essa formação. Então, acho que Sim, a sim. primeira ação de política que a gente pode induzir agora, nesse momento, que tem que ter uma indução por parte dos governantes, é a política de formação para os profissionais. Os profissionais É, precisam ter mais conhecimento da tecnologia para que ela possa melhor aproveitar, para poder fazer uma aula o mais próximo possível do aluno, no sentido de atender o objetivo da disciplina, né? é Fala. interessante você falar disso, porque bem antes da nossa live, quando eu estava preparando o almoço aqui em casa, vou botar assim, né? Dar almoço para o Caio. Eu estava exatamente pensando nisso. Quando eu citei a questão do Minecraft e tudo mais, mas eu falei, eu sou um professor que a minha vida, eu sempre mexi nas questões virtuais, de jogos, eu sempre fui antenado a isso. Então, para mim, eu pensei exatamente isso. Para mim tem uma certa facilidade. Só Uhum. que aí eu lembrei, eu fiz uma crítica também, que antigamente os professores faziam um processo de reciclagem. Aí eu comecei a pensar, Sim. gente, essa palavra reciclagem, ela é muito infeliz, Não, porque já é foi como se, reciclado né, várias é uma vezes. coisa assim, eu falei, Mas eu fiz muita aí, reciclagem, fui muito reciclada, fui pro lixo, não, voltei. eu falei, pô, por que você vai pro lixo, não aproveita nada? Não, não é bem por aí. Aí eu, Uhum. nessa questão dos jogos mesmo, da questão do virtual, eu falei, o ideal, pra gente que é professor, e principalmente para aqueles que são um pouco mais velhos, mais experientes, vamos colocar assim, né? Isso eu, A assim, ideia de uma. trabalhava com trac, 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 trac. Né, a questão assim, da educação continuada. A gente Uhum. também precisa dessa questão de uma questão de educação continuada, Sim. né? Das novas áreas, novas tecnologias, porque se a gente for andar em outros ambientes, por exemplo, um médico ele está antenado nas novas coisas que surgem, né?
não somente de doenças, mas de vacinas, de remédios, ele procura congressos de especialização nesses pontos, né? Um dentista, um engenheiro, né? Todo mundo que trabalha em determinadas áreas, eles têm essas coisas de atualizações. E a gente, quanto professor, será que a educação continuada, ele terminou lá na universidade? Né? Acho que a gente, não, ela também tem que ter esse processo. E principalmente quando a gente está numa instituição aí, a gente pode até se voltar para o público, seria mesmo do Estado fornecer isso, né, de uma forma de ampliar esses conhecimentos, essas adaptações. Isso é investimento. Isso é. E você não vai ajustar não apenas o nosso produto final, que seria o aluno, né, mas você também está ajudando, eu digo produto no sentido de construção, né, de você poder entregar alguém né, na sociedade. Mas o próprio profissional, né, valoriza o profissional. E a gente acaba tendo uma valorização do profissional. Então, eu pensava exatamente essa questão da gente fazer esses processos de atualizações. Mas eu citei só a questão do Minecraft do jogo, mas a gente tem outras formas também de fazer essas adaptações. Então, a questão da formação do profissional, ela é importantíssima nesse momento, né? Eu acho que cheguei até a propor, né, nas redes que eu trabalho, cheguei a propor isso, gente, por que fica aí todo mundo pensando como é que vai atingir um aluno agora, que não adianta ficar reproduzindo aulas que a gente já está acostumado a fazer em caderno de plano e tudo mais, e colocar isso no ambiente virtual que não dá certo. Então, tem que formar o profissional. Tem que aproveitar que a escola está com aula suspensa e formar o profissional, mobilizar o profissional para isso. Tem que dar condições para ele também ter a possibilidade de ter a tecnologia na casa dele, porque pode ser que o professor, porque a gente sabe que o professor tem inúmeras coisas para dar conta, né? A professora, geralmente, tem muitas mulheres que são chefes de família, que elas que fazem toda a manutenção da sua casa. Como é que fica isso? Como é que ela consegue ter dinheiro, recurso para poder manter o equipamento, manter a internet dela funcionando? A gente sabe que a internet no Brasil não é lá grandes coisas, então, por exemplo, a gente já começou a nossa live aqui com problema, né, que uma pessoa, né, que foi acima, falou que estava travando, então a gente sabe que a gente tem dificuldade, quer dizer, eu já fiz lives aqui que eu fiquei paralisada em vários momentos, eu tô crente que eu tô falando e eu tô paralisada, e aí a outra pessoa que está falando, e eu acho que o Graciano está parado. Então, depois, quando eu fui rever, eu falei assim, gente, não é possível, eu estava parada esse tempo todo e achando que eu estava falando com as pessoas. Então, acontece, né? Então, eu acho que, assim, acho que é uma grande sacada, né, que a gente precisa estar dizendo para as pessoas, é a importância de estar se formando nesse momento, por mais difícil que seja, né, o profissional precisa desse tempo para ele se adaptar ao momento virtual, ao mundo virtual, à tecnologia que se apresentou ali. Eu acho que isso é bacana. A gente tem aqui também mais pessoas falando, parabéns pela live, parabéns a todos os educadores que tiveram que se reinventar e se adaptar a tudo que estamos vivendo, para não deixar a educação parar. A gente está com a roda girando e se reconstruindo, né? Eu também, uma coloca essa aqui foi a Luciana, que eu acabei não falando o nome, Luciana Tavares. Aqui a gente tem acima, eu também falo que a câmera ligada contabiliza a presença. Qualitativa, tá certo. Só para vê-los, né, para ver se eles estão prestando atenção. Estou também, acima coloca, estou também ajudando minha sobrinha, que é aluna da rede estadual. O que fazer quando são professores que buscam questão da internet? O que fazer quando são os professores que buscam questão da internet? Acaba por desqualificar o profissional. Quer dizer, o professor... Mas você chegou a falar um pouquinho sobre isso, né? Que, na verdade, existem profissionais que acabam pegando as questões da internet e aí fica fácil o aluno até responder, né? Que ele encontra a pergunta logo, né? E induz o aluno a plagiar essas questões. Existe uma outra situação que a gente não abordou e que eu acho que é importante a gente abordar aqui antes da gente concluir, é a questão do plágio, né? A gente tem até... Hoje está muito... Está na moda. Está na moda, né? Que a gente tem uma situação... de um doutorado, de um mestrado que não... mestrado. Duvidar até na graduação, né? Graduação. Olha, minha mãe falou uma coisa aqui, que eu acho até que algumas pessoas já falaram, mas minha mãe comentou comigo assim, Graciana, daqui a pouco eu descobri que ele só tem educação infantil.
Tudo bem. Vamos pular essa parte. Vamos pular, vamos pular. Vamos pular essa parte. Vou aguardar cenas dos próximos capítulos comendo pipoca. Capítulos, né? A questão da anulação, né, da nomeação, né? Vamos ver se isso vai para frente. Mas o fato é que, assim, o professor ele estava realmente acostumado, que é uma outra questão, estava acostumado a pegar, assim, as questões da internet, até porque ali a gente, professores, por exemplo, no ensino médio, as questões que foram aplicadas nas provas. Nos vestibulares anteriores. Nos vestibulares, nas avaliações, do Enem, não sei o quê. É hábito do professor pegar isso e aplicar na sua disciplina, na sua avaliação, tendo em vista preparar o aluno, né, treinar o aluno para uma avaliação como essa. A gente escuta muito isso, né, na nossa vida, né? Vamos treinar o aluno para uma avaliação como essa. Agora, existe também a questão da autoria, porque a autoria não é algo simples. Dá dor de cabeça você criar uma questão, né? Dor de cabeça no sentido de que é trabalhoso, é custoso você criar um parágrafo, você criar algo que é seu, que é propriamente seu. E aí, depois que você cria aquilo, você coloca aquilo na internet, qualquer um outro pode pegar. Como é que fica essa questão da autoria, do plágio daquele material que é de um profissional que custou, que ele ficou ali, parou, né? Se empenhou em pesquisar aquele material para poder propor aquela atividade para os alunos, e de repente o outro está usando, o outro está usando, o outro... A gente pode ver de duas formas. É uma coisa assim, a gente pode ver com duas formas, né? Ou você está multiplicando tudo que é bom, né, se copia, você pode ver por esse lado, né? Mas você também pode ver como uma questão de lamento. Né? É uma questão que você vai parar para pensar. Dá trabalho? Realmente, fazer uma questão dá muito trabalho, você precisa se debruçar, se for uma questão, seja ela discursiva, seja de múltipla escolha, você vai parar para pensar horas e horas e tudo mais, a pessoa vai pegar, então lamentável em alguns pontos. Mas você também pode ver de uma forma positiva, né? De você estar passando isso como uma forma de multiplicador, talvez. Tipo assim, estou tentando olhar de um viés por esse lado. A colega falou que isso, quando você pega questões de internet, você acaba induzindo o aluno, né, a também colar, a pegar. Depende da forma que a gente vai analisar, né? Porque se eu pego uma questão que foi de um vestibular anterior, ou que foi de um Enem anterior, vamos dizer assim, uma das coisas que a gente tem que colocar ali é a fonte, da onde aquela questão ela foi retirada. Então, ali você não está colocando plágio algum, porque você está dando a fonte de onde aquela questão foi tirada, foi modificada. Né? Você tem a referência. Então, ali você não está falando, ó, eu peguei, a questão foi de tal universidade, você vai trabalhar isso e isso. Mas isso é fácil você fazer, voltando a dizer, num espaço físico. Né? Que supostamente, tecnicamente, o aluno não vai conseguir colar, porque você está olhando para ele, se colar, você zera a questão, zera a prova e tudo mais, você está tentando testar o conhecimento, como ele vai se sair numa prova de vestibular, como uma questão daquelas. Né? Agora, no espaço virtual, você vai perder isso. Você não tem como trabalhar, ou você vai pensar que certamente é óbvio que ele vai usar a ferramenta dele, que é a internet, o computador, a rede, para poder buscar a resposta. Né? Ele vai pelo mais fácil. E isso daí vai acabar se esvaindo. Né? Então, mais uma questão para a gente pensar, né, enquanto profissional da educação. E aí não tem a pretensão nenhuma da gente, eu, Graciane ou Fabrício, responder aqui. Mas é para jogar para a gente estar fazendo uma reflexão enquanto sociedade, enquanto profissional da educação. Né? A gente tem que dar valor à questão da autoria das questões. Quando você fala de referenciar, ela precisa ser citada. Então, logo, por uma questão ética, caso você Sim. pegue uma avaliação, uma questão, como é que chama? Uma atividade de algum aluno, né, que seu filho, que seja, e que você vai citar, que você vai colocar aquilo em algum material que você vai produzir, diga de onde você tirou. Da fonte. Respeite a autoria dos profissionais que estão neste momento tentando fazer algo inovador, algo que seja de autoria própria, que respeite, tá, gente? Vamos pedir isso para que as pessoas tenham essa consciência, né? Vamos lembrar
Isso quer dizer, você continue criando, o profissional que está fazendo, continue criando coisas novas, porque é isso aí mesmo que tem que fazer. E você que vai pegar alguma coisa que foi criada por outro, cite de onde você tirou. Citar a fonte, né? Sempre citar a fonte. É isso. Fala. É isso. Não, realmente, você, a importância mesmo de você citar a fonte. Por mais que você pegue trabalhos, avaliações, atividades de outros lugares, é importante você sempre referenciar. Né? Pode ser uma questão simples, montar jogos de tabuleiro com os alunos. De onde você tirou aquela ideia? Né? A gente tem livros que falam sobre isso, mas é importante você salientar. A escola deu certo, fulano foi. Se você coloca isso por escrito, por extenso, principalmente quando está na rede, quando se trata de rede, né, de internet, é importante você salientar, porque é o que você falou, realmente, é a valorização do trabalho do colega. Do colega. Né? Isso. É aquela ideia que eu falei também do multiplicador. Né? Ele multiplica, mas você está valorizando o trabalho do colega e está, de certa forma, mostrando isso, fazendo, né? Eu acho que uma política que precisava ser criada era essa, né, de você preservar a autoria das pessoas. Por mais que a gente saiba, né, que existe as pessoas que podem estar citando, existem, a gente sabe que corre risco daquelas que não estão citando. Então, acho que precisa ter uma tomada de decisão pública, né, seja do material que está sendo produzido pelo Estado, seja pelo material que está sendo produzido pelo município, pela escola privada, ou pela internet, está sendo produzido por alguém. Este alguém precisa ser referenciado, é uma questão ética que a gente precisa passar aqui. Somos educadores e a gente precisa estar trazendo isso como prática, como hábito nosso, né? Vamos para as mensagens finais? O que você gostaria de dizer aqui, deixar de recado para as pessoas que nos assistiram no dia de hoje? Bom, primeiro eu queria agradecer muito, né? Eu agradecer muito a você. Foi assim uma live muito maravilhosa, muito gostosa, assim. Quero deixar claro que eu fiquei muito à vontade, né? Esse bate-papo, tenho acompanhado o seu trabalho, tem sido assim fantástico. Quero agradecer muito ao pessoal que participou, que fez perguntas, que interagiu com a gente. O pessoal que é educador, que é professor, que está aí na luta diária, tentando se reinventar todos os dias. Pessoal, não perca a fé, não perca a esperança, vamos acreditar que nós somos assim aqueles que podem direcionar, principalmente quem está na escola, né, trabalha com o público, né, com a escola pública, nós somos aqueles que podem, de certa forma, mudar, sim, ajudar a mudar muito do nosso país e o futuro de muitas crianças através da educação, através do nosso incentivo, através da inspiração que a gente pode dar para esses alunos. Isso é muito importante. E sempre quando vocês se sentirem fracos, lembrem-se que tem sempre alguém que olha para você, que se inspira, que admira, que tem um carinho por você e você nem mesmo sabe. Esse retorno a gente nunca sabe, às vezes, no ato. Talvez a gente só vai saber 10, 20, 30 anos depois, quando aquele aluno vier e falar, poxa, você foi meu professor, eu vi isso porque minha mãe era professora também, então você foi meu professor, eu te devo isso, você falou uma coisa dentro de sala de aula que me inspirou, e isso é muito bom. Então, não vamos perder a fé, nem a esperança, nem o amor. Eu acredito na educação, eu acredito mesmo, e contem conosco. Graça, muito obrigado. Eu que te agradeço de coração por isso. Eu não posso terminar a live nesse momento, que eu estou de frente, né? A gente está junto com uma pessoa da cidade, né? De São Gonçalo, oriundo de uma família de Itaoca, né? De tudo que representa a sua figura aqui nesse momento, sem citar que eu já falei em uma outra live, numa outra oportunidade, assim que aconteceu a fatalidade, eu cheguei a fazer uma live com o João Pedro aqui, bem próximo a mim, e eu não vou deixar de, nesse momento, mencionar, né, que em São Gonçalo, somos todos João Pedro, ok, somos gente? todos João Pedro. Sim. Muito obrigada. É emocionante até. Muito obrigada, viu? Dor no coração, muito obrigado. E aproveitar a live e agradecer o carinho do pessoal que também mandou um retorno para mim. Muito fantástico, você também. Tá? Somos todos João Pedro. Somos todos Graciane também. Somos todos Fabrício Salles. Um abraço, beijo. Gente. Tchau. Gente. Obrigada, boa noite. Boa noite. Até amanhã tem live, hein?